Thiago, e a gente vai falar agora sobre a movimentação militar do Brasil na região da fronteira com Venezuela e Guiana. Clima tenso na região. A gente conversa agora com o coronel Marco Antônio Coutinho, da Reserva do Exército Brasileiro e especialista em relações internacionais. Coronel Coutinho, muito obrigado por atender a Jovem Pan sempre. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Thiago. Gostaria de cumprimentar também a nossa bancada, Dora Kremer, Cristiano Vilela e, claro, nossa assistência. É um prazer estar participando aqui do Jornal da Jovem Pan com vocês. Muito obrigado. Bom, coronel, o clima é tenso naquela região, mas eu queria perguntar, claro, sobre o lado brasileiro. O que o Brasil precisa fazer para proteger aquela região? Não sabemos o que pode acontecer, mas é uma região importante e também uma geografia importante que a gente precisa, claro, fazer o trabalho de proteção dessas fronteiras. Como que é possível proteger essas fronteiras nesse momento de tensão, coronel? Olha, Tiago, eu creio que o que poderia ser feito já está sendo feito, né? E a gente observa, por exemplo, que de imediato, né, uma medida imediata foi reforçar as posições de fronteira que nós temos ali naquela região, né? E isso já foi feito com um aumento de efetivo local, ali, vamos dizer assim, mas também algum movimento mais estratégico, foi divulgado hoje, por exemplo, que o Exército Brasileiro está deslocando viaturas blindadas do sul do país para lá para reforçar aquelas posições, né? Então, eu acho que assim, na região nós já temos uma brigada do Exército lá em Boa Vista, né? Ela tem um efetivo de 2.000 homens. Então, assim, de uma maneira geral, nessa fase atual, aquilo que pode ser feito já está sendo tomado, né? Em que pese eu considerar que de uma maneira geral, né, a possibilidade dessa iniciativa venezuelana de fazer uma incursão pelo território brasileiro para atingir a Guiana é uma opção que eu talvez não acho muito provável nesse momento. O coronel, e sobre esses blindados, eu pergunto para o senhor, o número é suficiente? E tem uma questão que pelo menos 2 semanas deve demorar para que eles cheguem na região, e eles vão ficar não na fronteira especificamente, mas sim na capital, e a demora para chegar na fronteira pelo menos umas 3 horas. Eu pergunto, isso é normal? É um quadro suficiente? A característica da região, né, naquela posição ali de Pacaraima, que é justamente a cidade que fica na fronteira ali, né, além de Pacaraima, quando se progride ali pela estrada em direção à Venezuela, o terreno não ajuda muito um deslocamento grande de tropas, né? Praticamente uma estrada numa região muito sinuosa, com áreas mais um pouco montanhosas. Então, assim, o efetivo que a Venezuela poderia deslocar por ali, ele teria uma certa dificuldade de fazer isso, né? A pessoa fala, não, o deslocamento terrestre só é viável pelaquela região ali do Brasil, mas não é fácil assim também, não. Então, assim, eu vejo que o efetivo que tem lá atualmente me parece suficiente, e, logicamente, tudo está sendo observado, né? Cada passo novo pode, eventualmente, levar a uma necessidade de ter deslocamentos para lá com mais tropas, por via aérea, porque seria muito mais rápido, né? Hoje, inclusive, nós temos o KC-390, que tem capacidade de levar viaturas blindadas dentro dele, né? Então, alguma coisa poderia ser feita à medida que a situação fosse avançando. Mas eu creio que ainda a situação atual ainda indica que os meios existentes eles são razoavelmente suficientes para qualquer eventualidade. Pois é, coronel, eu queria perguntar o seguinte para o senhor. O senhor fala dessa fronteira do Brasil, que a Venezuela teria que entrar pelo Brasil para chegar à Guiana. E é um trânsito fácil, um trânsito difícil? Como é que a diplomacia brasileira, especificamente a estrutura brasileira naquela região, se comportaria se houvesse essa invasão? Olha, essa sua pergunta eu creio que é bastante importante, porque a gente vê muito comentado atualmente dessa necessidade, ou dessa única possibilidade da Venezuela atingir o território da Guiana por intermédio do território brasileiro. Isso não é bem uma verdade. Por quê? Aquela região da Guiana Esequibo, ela é uma região de selva, ok. Nós também temos uma região de selva enorme, que é a nossa Amazônia brasileira. E as estradas na selva são os rios.
né? Da mesma forma que para nós aqui na Amazônia também são os rios. Então, existe uma série de rios penetrantes que vão diretamente da Venezuela para o interior da Guiana e cruzando toda a Guiana Esequiba, de ponta a ponta, vamos dizer, de oeste para leste, que seria o meio mais razoável para a Venezuela tentar o domínio daquela região ali, sem precisar ter conquistar um segundo inimigo nesse seu intento de recuperar um território que ela acha que é dela. Né? Então, envolver o Brasil nisso não seria uma boa opção para a Venezuela. Né? Os estados, eles tentam ser mais ou menos racionais, em que pese, às vezes, os líderes não serem muito racionais. Mas eu acho que talvez a linha de ação mais provável nesse momento seja justamente a Venezuela. Caso isso for ocorrer, né? Não estou dizendo que isso vai ocorrer, né? Mas caso vá ocorrer, a linha de ação mais provável, a possibilidade maior, seria a Venezuela tentar dominar esses rios. Porque ela dominando esses rios que são penetrantes na Guiana Esequiba, ela domina a região. E, efetivamente, a gente está falando, claro, sobre hipóteses, né? Mas se houvesse uma entrada da Venezuela no território brasileiro, haveria uma forma de defesa? De que maneira, na sua avaliação, coronel? Olha, assim, existe. A primeira medida é essa, é reforçar nossas posições lá. Como eu te disse, né, o acesso da Venezuela para o território brasileiro, a partir do momento que entra em território brasileiro, quem conhece aquela região ali de Roraima, ele sabe que é uma região, em que pese a gente estar falando de Amazônia, é uma região de campo, uma região bem aberta, fácil trânsito. Mas isso não se replica no lado venezuelano. O lado venezuelano é mais complexo. Para deslocamento de grande quantidade de tropas, seria muito complexo isso aí. Essa manobra seria bastante improvável, na minha opinião. Ela demandaria um esforço grande e um risco grande também, porque, como eu falei, né, você colocaria parte da sua operação, vamos dizer assim, que digamos que a Venezuela tome essa atitude, é uma hipótese, né? Colocaria parte desse deslocamento dele passível de ser interferido por forças brasileiras. E vejam, não é só o exército, né? Nós temos hoje caças, nós temos caça-gripe, ou seja, não é somente força terrestre que está envolvida numa situação dessa. Lógico, a Venezuela também tem os meios aéreos dela. Mas, assim, eu vejo isso com uma certa dificuldade, e por isso que eu posso concordar com aquela minha primeira afirmação, de que os meios existentes, eles, por enquanto, eles são suficientes. Perfeito. Conversamos com o coronel Marco Antônio Coutinho, da Reserva do Exército Brasileiro, especialista em relações internacionais. Muito obrigado, coronel, pela atenção, pela gentileza, por nos ajudar a entender melhor a geografia também daquela região e o que pode acontecer. Um abraço para o senhor, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.